Mago da Morte 231, Gordon torna-se um. Conteúdo patrocinado. Tendo pago uma quantia considerável para reparar sua mandíbula com magia de cura, o Strong Arm, ou melhor, ex-Strong Arm, Gordon deixou a cidade de Morksey vários dias após o duelo, um dia depois de perder seu título. Merda. Droga. Merda. Ele amaldiçoou baixinho repetidamente enquanto caminhava em um ritmo rápido para longe da cidade. Aqueles que se dirigiam para a cidade pareciam inquietos com sua presença e desviavam os olhos dele. Isso não o incomodava. Mas ficou muito incomodado com o olhar das pessoas que também haviam deixado a cidade de Morksey. Gordon não suportou os olhares de pena, desprezo e desdém daqueles que testemunharam o duelo ou ouviram falar dele. Os ferimentos que Gordon recebeu ao perder o duelo foram curados e não haveria efeitos duradouros. Simon e Nathania não haviam tirado dinheiro dele, nem o clã impôs nenhuma penalidade, nem ele foi pego e punido pelos guardas. Mas Gordon era alguém que abriu caminho pela vida usando sua força para intimidar aqueles ao seu redor. Grandes danos à reputação de tal pessoa podem se tornar fatais. Mesmo que as pessoas ao seu redor guardassem rancor contra ele, elas não seriam capazes de fazer nada contra ele enquanto ele fosse forte. Mas devido aos acontecimentos recentes, ele havia perdido o título de braço forte. Isso significava que agora havia menos pessoas que o temiam como braço forte, do que pessoas que decidiram que ele não merecia ser chamado assim. Gordon havia deixado a cidade em que se baseava e veio para a cidade de Morksey apenas recentemente. Considerando isso, a notícia de que ele havia sido derrotado em um duelo não teria chegado aos ouvidos daqueles que ele havia prejudicado. Seu consentimento. Mas uma vez que aconteceu, o que aconteceria se as pessoas que pensaram que não poderiam enfrentá-lo, temendo coisas ainda piores, decidissem que poderiam enfrentá-lo afinal? Mesmo que eles sejam classe D ou inferior, eu não conseguiria passar por tudo isso ileso se eles formassem grupos. Merda, não terei escolha a não ser recomeçar em outro ducado, Gordon murmurou para si mesmo. Foi por isso que ele deixou a cidade de Morksey. Ele foi incapaz de suportar os olhares das pessoas da cidade e a grande influência do lobo faminto Michael e Vandaliel, o mestre dos Ghouls. Mas escapar do ducado de Alcrin seria uma escolha eficaz para Gordon. Ele era um pouco radical, mas não era um criminoso. Ele nunca havia matado ninguém além de criminosos como bandidos, e mesmo quando tirava coisas dos outros, ele sempre pegava apenas uma pequena porção. Ele nunca havia despojado ninguém de todas as suas posses. Quanto às mulheres, embora ele as tivesse deixado sozinhas, ele nunca foi acusado por suas ações. Assim, as informações sobre ele não se espalhariam amplamente como se ele fosse alguém com uma recompensa por sua cabeça. Se ele fosse para outro ducado, não haveria quase ninguém olhando para ele com pena e desprezo. E se ele se dedicasse a cumprir discretamente os pedidos na nova cidade que escolheu para se instalar, sua reputação também voltaria. A guilda não lhe deu nenhuma penalidade e, embora ele tenha perdido o título de braço forte, as habilidades que ele treinou até agora ainda estavam lá. Como um aventureiro de classe C, ele seria mais do que capaz de ganhar a vida. Um dia, enquanto Gordon seguia pela estrada, algumas horas depois ele deixou uma aldeia ao longo da estrada. Assim que ele começou a pensar que deveria fazer uma refeição simples com um pouco de carne seca e água em um cantil, seus pés pararam de repente. Seu olhar vagou para as pastagens cobertas de neve que se estendiam para longe da rodovia. Por que simplesmente não saio da estrada e vou por ali? Ele falou para si próprio. Ele não sabia por quê, mas parecia uma boa ideia para ele. Ele seguiu na direção das pastagens, inventando motivos para obedecer a esse palpite em sua mente, de que isso levaria a outro ducado mais rápido do que a rodovia e que, embora isso fosse perigoso para viajantes comuns, alguém tão capaz quanto ele seria ótimo. Ele começou a pisar na neve sob seus pés. Normalmente, alguém perceberia que era mais sensato seguir a rodovia em vez de se aventurar em um terreno baldio coberto de neve, mesmo que a rodovia fosse a rota um pouco mais longa, mas Gordon continuou em frente como se guiado por algo. E depois de um tempo, um relâmpago se estendeu em direção ao céu. Oh, o que é isso? Gordon gritou alarmado enquanto olhava para as nuvens. Este é o relâmpago da purificação, disse a voz de um menino, nomeando um feitiço de atributo de vento que Gordon não reconheceu. Gordon olhou para baixo novamente para ver que um menino havia aparecido na frente dele.
Ter espíritos cuidando de alguém não é tão eficaz quanto ter mortos-vivos ou familiares o seguindo, o garoto continuou. Quem é você? Perguntou Gordon. O menino, de estatura mediana e cabelos espetados, estava no final da adolescência. Ele usava uma armadura de couro do tipo que seria vendida em qualquer loja de armas e segurava um machado igualmente comum. Apenas por sua aparência, ele parecia o tipo de novo aventureiro que alguém encontraria na guilda dos aventureiros de qualquer cidade, exceto por seu penteado peculiar. Mas a pressão que emanava dele disse a Gordon que não era esse o caso. Você não é um cara comum. Quem é você? Espere, você é mesmo humano? Gordon perguntou, dando um passo para trás e erguendo o machado. Mas o menino, Hajime Nui, não olhou para Gordon. Ele simplesmente continuou olhando para o céu. Acho que os espíritos são perfeitos para vigiar as pessoas, já que os humanos não podem vê-los, a menos que sejam espiritualistas ou tenham habilidades muito especiais, disse Hajime, continuando a falar consigo mesmo. Mas meu feitiço terá afastado os espíritos da área. Ele tem alguns espíritos mantendo distância? Quantos espíritos aquele bastardo enviou? Ele xingou baixinho. Relâmpago da purificação. Mais 2 vezes ele lançou o feitiço em direção ao céu. Mas parecia que ele não estava satisfeito com o resultado. Eles estão muito longe, hein? Não pode ser ajudado, eu vou deixar o resto. Vai ser muito doloroso purificá-los todos. E não é como se ele não tivesse notado minha presença de qualquer maneira, ele murmurou, finalmente voltando seu olhar para Gordon. Bem-vindo, Gordon. Estou aliviado por ter conseguido chamá-lo aqui, apesar de seu nível questionável de devoção religiosa. Você me chamou aqui? O que você está falando? Eu não te conheço. Eu nunca tinha visto você antes. Disse Gordon. Não, você deveria me conhecer. Embora seja verdade que você nunca me viu antes, disse Hajime. Gordon não sentiu raiva de Hajime e seu tom de fala arrogante. Sua mente estava cheia de medo de não saber o que era Hajime. Mas algo pode acontecer com ele no momento em que ele virar as costas para Hajime. Sentindo esse perigo, ele não conseguia tirar os olhos do garoto à sua frente. Agora então, Gordon, o perdedor derrotado. Tenho boas e más notícias para você. A boa notícia é que você pode se tornar um herói. Seu nome ficará para trás na história, e histórias sobre você serão passadas de geração em geração, disse Hajime. Qual é a má notícia? Gordon perguntou em tom de pânico. A boca de Hajime se contorceu em um sorriso desagradável. As más notícias? Isso é, o fato de que, embora seu nome fique para trás na história, sua consciência não ficará. Uma luz mágica se formou na mão de Hajime. Gordon sabia que não conseguiria fugir se fugisse. E então, ele soltou um grito e avançou em direção a Hajime. Com passos tão poderosos que era difícil acreditar que ele não conseguia se mover até um momento atrás, ele atacou e ergueu seu machado. Seu tolo, disse Hajime. Antes que Gordon pudesse chegar a uma distância onde seu machado pudesse alcançar seu inimigo, um raio foi lançado da mão de Hajime. Gordon gritou quando o raio o atingiu diretamente. Gordon caiu de joelhos, mas o raio da mão de Hajime não parou. Chega, comandante. Gordon conseguiu pronunciar. No momento em que a palavra comandante saiu da boca de Gordon, Hajime parou o relâmpago. Com seu corpo queimado pelo raio e fumaça branca saindo dele, Gordon engasgou e engoliu uma poção tirada de sua bolsa. Tem um gosto nojento. Sério, que corpo fraco. E pensar que este é um aventureiro da classe C. A qualidade dos aventureiros hoje em dia realmente caiu. Disse Gordon, ou a pessoa que já foi Gordon, enquanto suas queimaduras cicatrizavam. Isso não pode ser evitado. Os tempos e o mundo mudaram desde que você era um aventureiro ativo, Mountain Break e Strong Spear, Bob, disse Hajime, referindo-se a Gordon pelo nome de outra pessoa, um certo herói. O Mountain Break e Strong Spear, Bob era um herói que viveu várias dezenas de milhares de anos atrás. Ele empunhava uma poderosa lança feita de obsidiana e um núcleo de adamantita que nem mesmo um guerreiro titã poderia carregar, e dizia-se que ele era capaz de quebrar montanhas com ela. Ele havia sido membro do bando de mercenários que Fitum, o deus das nuvens tempestuosas, liderou quando humano. Após sua morte, ele se tornou um espírito heróico. Normalmente, ele não existiria na superfície do mundo a menos que alguém o tivesse convocado através da descida do espírito heróico. Mas o ser que estava falando pela boca de Gordon agora se reconhecia como Bob, Mountain Break e Strong Spear. Conteúdo patrocinado.
Isso foi tudo obra de Hajime, ou melhor, Fitum, que assumiu o controle do corpo de Hajime. É assim que vai ser. Mas, eu pensei que ficaria para trás desta vez, disse Bob. Desculpe, a compatibilidade dele era boa para convocar você e é muito difícil encontrar naves capazes, disse Fitum. A princípio, essa foi uma simples contramedida para impedir que Vandaliel destruísse a alma de Hajime enquanto ele estava indefeso, antes que seu clone espiritual pudesse descer sobre ele. Quando espíritos familiares, espíritos heróicos ou clones espirituais desciam a este mundo, um pilar de luz os acompanhava do céu. Isso era visível mesmo de distâncias muito distantes. Assim, fazer isso seria como enviar um sinal a Vandaliel dizendo, por favor, ataque-nos. Assim, Fitum pensou que seria melhor ter o clone espiritual que desceria sobre Hajime ficando perto do corpo físico de Hajime o tempo todo. Ele pretendia dar a Hajime um equipamento contendo seu clone espiritual, um artefato, e fazer com que o clone espiritual entrasse em seu corpo sem dar a Vandaliel a oportunidade de atacar. Mas a compatibilidade entre Fitum e Hajime, assim como sua habilidade de marionete, era maior do que ele imaginava. No processo de fusão com Hajime consumindo-o, Fitum adquiriu conhecimento sobre como as células cerebrais funcionavam, conhecimento que deveria ser impossível de adquirir em Lambda. E então ocorreu a ele, combinando a habilidade de marionete com sua própria autoridade como deus das nuvens de tempestade. Ele não poderia ter os espíritos heróicos e familiares que o serviam descendo sobre o mundo também? Se o corpo era hardware e a alma era seu software, então a habilidade marionete era hacking. Fitum fez contato com o corpo de Gordon com um raio, substituiu a informação em seu cérebro por marionete, então baixou a Mountain Breaking Strong Spear, Bob de seu reino divino e substituiu a alma de Gordon. Essa foi uma metáfora grosseira para o que aconteceu com o corpo de Gordon. Capaz, hein? Meu corpo está pesado e meus sentidos estão entorpecidos, disse Bob. Se for reclamar, reclame com o Vandaliel que apareceu do nada. Graças a ele, tive que correr para encontrar uma embarcação para você, disse Fitum. Espíritos heróicos e familiares não podiam descer e receber o corpo de qualquer um. Primeiro, eles precisavam ter pelo menos um pouco de fé religiosa em Fitum. Eles não precisavam ser tão piedosos a ponto de orar a ele pela vitória em todas as batalhas ou ir a uma igreja uma vez por semana, mas certamente era impossível ter um espírito heróico descendo sobre alguém que nunca havia orado a Fitum em suas vidas. E os humanos, para serem usados como receptáculos, precisavam ter um certo grau de compatibilidade com o espírito heróico ou familiar baixado. Era desejável ter embarcações da mesma raça e sexo e, se possível, de físico semelhante. Seria melhor ter corpos bem treinados até certo ponto. Acho que se você está procurando por um corpo como esse por aqui, suas opções são limitadas, disse Bob. Sim, porque se eu procurasse uma embarcação de outro ducado ou do Império Amid, trazê-los para Morxi seria um esforço muito grande, disse Fitum. Mas isso faz parte do prazer de uma batalha até a morte. Era raro alguém estar perfeitamente equipado e em perfeita saúde durante uma batalha até a morte. Na verdade, era muito mais comum que alguém precisasse danificar suas lâminas já lascadas e lutar com o corpo cansado. Seu inimigo viria para eles, independentemente de tais coisas. Isso foi o melhor. Foi uma emoção que não existia em duelos realizados com preparativos perfeitos em data pré-determinada e observadores assistindo acontecer. E havia mais estratégia nisso. Como se defender do ataque do inimigo com equipamentos danificados e como matá-los. Como suportar fadiga e feridas. Para Fitum, uma batalha sem esses fatores não passava de um jogo. Os espíritos heróicos que o serviam também pensavam assim. Bob riu. Isso é muito típico de você, comandante. Se você tem tempo para rir, apresse-se e verifique seu status. Seu corpo não era o de um herói com a habilidade Heroes Spirit, descem ao corpo de um cachorro derrotado. Não há anormalidades com seus valores de atributos ou habilidades, ah? Fitum perguntou. Tudo bem. Status. Meu nome é Gordon Bob. Suponho que meus valores de atributos e habilidades não sejam tão ruins. Acho que esse corpo quebraria em minutos se eu usasse toda a minha força, no entanto. Bob, ou melhor, Gordon Bob, que consumiu a alma de Gordon e assumiu o controle de seu corpo, franziu a testa. Eu esperaria tanto. Mas alguns dos outros que encontrei não teriam durado um minuto, disse Hajime Fitum. Aqueles estão sendo treinados no meu calabouço. Fitum não foi classificado como um deus do mal, então ele normalmente seria incapaz de criar uma masmorra.
Mas era possível para ele estender seu poder à força para criar uma masmorra, assim como Alda, o deus da lei e do destino, havia feito para criar uma masmorra para treinar Heinz. Mas Fitum estendeu seu poder à força para esse propósito ao longo de milhares de anos, dezenas de milhares de anos antes de Vandaliel reencarnar neste mundo. Mesmo assim, sua masmorra não estava em uma escala que pudesse ser comparada à de Alda. Você os está treinando no labirinto das nuvens trovejantes? Isso é um julgamento para aqueles que desejam sua proteção divina, artefatos ou se tornarem heróis, não é? Você está imprudente como sempre, disse Gordon Bob. Embora fosse inferior ao calabouço de Alda, o calabouço de Fitum era difícil o suficiente para os aventureiros da classe B lutarem com ele. Enfrentá-lo com um corpo ao qual não estava acostumado seria como ser empurrado para um barranco sem fundo. Eles são todos aqueles como você, que foram meus subordinados em suas vidas anteriores, ou aqueles que se destacaram entre os pequenos crentes. Eles estavam realmente gostando, sendo capazes de lutar por suas vidas novamente porque ficaram fracos, disse Hajime Fitum. Você é o último, então não tem muito tempo, mas deveria se aquecer antes da batalha até a morte contra o Rei Demônio. Sim, sim. Pensando bem, a deusa das nuvens de chuva tentou fazer contato com você, comandante. Embora ela tenha desistido e partido rapidamente, percebendo que não tinha nenhum conhecido em seu reino divino, disse Gordon Bob. Aquela mulher sombria, Hajime Fitum murmurou. O rosto de Hajime fez uma careta quando Fitum se lembrou de Bachas, a deusa das nuvens de chuva. Bachas havia se tornado uma deusa mais ou menos na mesma época que Fitum. Embora eles tivessem se tornado deuses com vários séculos de diferença, era apenas uma pequena diferença para os deuses. Os deuses relacionados às nuvens foram originalmente liderados por um deus que era um dos deuses mais poderosos entre os deuses subordinados e um confidente de Xarion, o deus do vento e da arte. No entanto, como Xarion, a alma desse deus foi destruída pelo rei demônio Guduranis. O campeão Nineroad, que se tornou um deus heróico após sua morte, nomeou um novo deus das nuvens. Mas um único jovem deus não tinha poder suficiente para cumprir esse importante papel por conta própria. Assim, o papel foi dividido em múltiplos, incluindo nuvens de trovoada e nuvens de chuva. Assim, Fitum não pensava positivamente em Bachas, pois ela era alguém que representava o fato de que Fitum carecia de poder como deus, apesar de ser um herói talentoso no campo de batalha. Deixa em paz. Ela não desceu sobre o mundo, então ela não pode interferir a menos que ela faça algo como enviar heróis com sua proteção divina para lutar contra nós, disse Hajime Fitum. Fitum já habitava o corpo de Hajime na superfície do mundo de Lambda. Não havia nada que Bachas pudesse fazer para interferir com ele agora. Muito bem. Falando em heróis, eu me pergunto por que os outros deuses não estão fazendo o que você está fazendo, comandante? Disse Gordon Bob, seguindo atrás de Hajime Fitum. Seria possível ter crentes devotos oferecendo seus corpos para espíritos heróicos ou que você desceu sobre eles, mesmo sem essa habilidade de marionete. Os deuses escolheram muitos indivíduos de qualidade e os criaram como heróis para serem liderados por Heinz como forças de combate contra Vandaliel. Mas não teria sido mais eficiente ter espíritos heróicos encarnados em seus corpos, como Hajime Fitum havia feito? Você é um tolo? Hajime Fitum riu. Apenas um demônio como eu, que não pensa em meus crentes como pessoas, teria e executaria uma ideia como esta. Esta é uma conquista que aquele bando sofisticado seria incapaz de fazer. Fitum tinha certeza de que seria empalado pelas estacas de Alda assim que soubesse o que havia feito. Era natural. Os deuses deveriam liderar o povo, não usar seus crentes como recursos descartáveis. Mas aparentemente havia um ditado no mundo dos campeões. A história é escrita pelos vencedores. Se o rei demônio Vandaliel fosse derrotado, Fitum ganharia glória independentemente do método que usou para alcançá-la, e se falhasse, seria simplesmente destruído. Era um plano muito simples e fácil de entender. Doug Atlas fez uma careta com o fedor que ele conhecia em sua vida anterior. O cheiro de casas e campos em chamas e o cheiro de sangue. Se também houvesse fumaça de pólvora no ar, seria idêntico ao cheiro que ele conhecia, mas estava ausente. Havia os restos mortais de um homem e uma mulher, presumivelmente um casal ou amantes, empilhados um sobre o outro na neve vermelha de sangue. Esta não é a cidade de Morxi, disse Doug. Não.
Parece um vilarejo que foi atacado por bandidos ou qualquer outra coisa, disse uma garota de cabelos pretos usando um vestido branco como a neve. Plutão, uma das personalidades de Legion. Sim, eu acho que você está certo. Mas, por que nos teletransportamos para cá? Deveríamos ir para a cidade de Morxi, certo? Conteúdo patrocinado. Doug e Pluto planejaram se teletransportar de Talosheim para a cidade de Morxi usando a habilidade de Jack, outra das personalidades de Legion. Mas depois de um momento sentindo como se estivessem suspensos no ar, eles se depararam com essa cena terrível. Por um momento eles pensaram que uma situação de emergência inesperada estava ocorrendo na cidade, mas eles rapidamente perceberam que não era o caso. Uma rápida olhada em seus arredores imediatamente lhes disse que este lugar claramente não era uma cidade comercial. A pergunta de Doug foi uma forma indireta de perguntar: o que você estava pensando me trazendo para um lugar como este? Mas quando ele olhou para ela procurando uma resposta, ela simplesmente olhou para ele. Seus olhos, que haviam sido elogiados como sendo místicos por seus adoradores em Origin, estavam vacilando em confusão. Ei, Doug, onde pode ser esse lugar? Ela perguntou. Você está seriamente perdido? Exclamou Doug. Parecia que Legion não o trouxe aqui com alguma intenção em mente. Eles simplesmente se teletransportaram para o destino errado. Não é nossa culpa, é? Nós mesmos nunca estivemos na cidade de Morxi, e Vandaliel está suprimindo seu atributo de morte, mana, mais do que em Talosheim. Acho que é assim, murmurou Doug. O teletransporte de Legion não foi algo alcançado por meio da magia de atributo espacial como o de Gufadgar. Foi um movimento instantâneo através do espaço, guiado pela presença da morte e pela magia do atributo da morte que eles detectaram. Era o feitiço de atributo de morte de Jack. Doug sabia que às vezes eles se teletransportavam para um local pretendido porque confundiam a presença da morte com a presença de seus companheiros. Isso foi parte da razão pela qual Jack recebeu o codinome Jack o Lantern. Então está uma aldeia em algum lugar entre Talosheim e Morxi. Você pode nos trazer daqui para Morxi? Perguntou Doug. Sim, acho que deveríamos estar bem para fazer isso. Mas você poderia esperar um minuto? Há algo que queremos testar primeiro, disse Pluto. Isso é bom. Bem, parece que também tem um pouco de trabalho a fazer, disse Doug. Os dois olharam ao redor mais uma vez. Eles estavam sendo cercados por um grupo de silhuetas armadas que tinham os rostos escondidos por panos e máscaras, surgindo uma após a outra das sombras dos prédios. Vocês dois? De onde vocês vieram? Vocês são sobreviventes desta aldeia? Um deles perguntou, parecendo confuso. Doug estava levemente equipado com uma armadura de couro, com pele escura e um penteado distinto. Em contraste, Plutão tinha pele branca, como cera de vela, cabelos pretos e olhos pretos, que eram raros nessa área. Além disso, ela estava flutuando no ar. Não importa como alguém olhasse para isso, os dois claramente não eram aldeões. Somos como viajantes perdidos, mas vocês também não parecem aldeões ou guardas, disse Doug, dando uma resposta segura. Um homem usando uma máscara particularmente peculiar entre o grupo de silhuetas mascaradas começou a rir. Viajantes, hein? Eu gosto disso. Sua jornada pela vida chegará ao fim aqui, enquanto você enfrenta sua morte tornando-se sacrifícios ao nosso Deus. Aquela pessoa é um grande poeta, apesar de sua aparência, observou Plutão. Sim, todo mundo é um viajante em sua jornada pela vida. Espere, não é nisso que devemos nos concentrar agora, não é? Disse Doug. Parecia que os infelizes aldeões haviam sido atacados não por bandidos, mas por esses fanáticos que adoravam um deus maligno. Bandidos podem ter poupado suas vidas em troca de comida ou dinheiro, mas essas coisas não tinham valor para os fanáticos que vieram para matá-los como um sacrifício. Por causa disso, a aldeia estava tão densamente cercada pela morte que fez Plutão confundir este lugar com seu destino. Este será o sacrifício final de hoje. Se sacrificarmos esses dois, talvez não aquele homem, mas a donzela de aparência pura, então Tuberese-sama, o deus maligno do sangue perverso, deve falar conosco mais uma vez. Gritou o homem da estranha máscara, e os outros gritaram com ele. Tuberese-sama, para o nosso deus. Os fanáticos se aproximaram, erguendo suas armas manchadas com o sangue dos aldeões. Doug franziu a testa. Então, o que vamos fazer, pura donzela, Plutão? Vamos pensar depois de matarmos todos eles, aquele homem Doug. Plutão respondeu. Sim,
Seria muito doloroso trazer todos de volta como presentes para Luciliano Ossan. Enquanto os fanáticos gritavam e avançavam, Doug começou a esmagá-los com a telecinese de Hecatoncheir. O homem da máscara estranha, que parecia ser o fundador deste culto, murmurou em estado de choque quando voltou a si. Ele observava seus subordinados serem esmagados como se fossem bonecos de barro. Um menino que nem estava devidamente armado estava de alguma forma massacrando seus homens em um instante. O fundador do culto era simplesmente incapaz de compreender o que se desenrolava diante de seus olhos. Mas ele também estava vendo algo que era ainda mais impossível de compreender. A garota que ele pensava ser uma donzela pura estava se expandindo por dentro e se transformando em uma massa de carne com múltiplas vozes vindo de dentro dela. Doug parece entediado, disse Tommy. Sim, ele gosta de lutar, não de matar pessoas, disse Emma. O que ele prefere é o combate real em vez de um massacre unilateral. Isso é muito corajoso. Espero que também possam falar de mim dessa maneira, disse Valkyria. Plutão, não seria mais rápido se eu colocasse fogo em todos de uma vez? Sugeriu Baba Yaga. Mas você queimaria todos os cadáveres dos aldeões dessa forma também, disse Plutão. Com ruídos de esmagamento, a garota estava se transformando em uma esfera feita de um número infinito de manequins de carne emaranhados uns nos outros. Tremendo, o homem mascarado caiu de joelhos e sua arma caiu no chão. Ah, Deus, meu Deus, conceda-me a salvação. Primeiro ele chamou você de donzela pura, e agora ele está chamando você de Deus, disse Erequigal. Então, como seu Deus, este é o meu comando para você. Nós nos perdemos por sua causa, então morra, disse Plutão. Inúmeras mãos se estenderam para o homem mascarado de dentro da legião, agarraram-no e começaram a rasgá-lo em pedaços. O homem gritou, mas os dedos de Legion agarraram sua carne e a rasgaram metodicamente. E assim os adoradores fanáticos de um deus maligno foram massacrados para que nunca mais criassem uma cena de morte para confundir a navegação de teletransporte da Legião. E Legião discutiu coisas com alguns espíritos e conseguiu realizar coisas que eles queriam tentar. Várias horas depois, o cavaleiro Abel chegou à aldeia, liderando um grupo de tropas. Tendo recebido a proteção divina de Yunus, o deus da água pura, ele perseguia o culto de Tubereese, o deus maligno do sangue perverso. Mas quando ele chegou, não havia mais nada. O que diabos é isso? Há um grande número de manchas de sangue, casas queimadas e várias cabeças decepadas dos fanáticos que atacaram a aldeia, mas os cadáveres dos aldeões estão faltando. Ele murmurou em choque. Abel conduziu uma busca profunda não apenas dentro da vila, mas também nos arredores, mas não conseguiu uma pista sobre Legion, que havia deixado este lugar por teletransporte. A propósito, Tubereese, o deus maligno do sangue perverso, abandonou esses fanáticos há muito tempo e caiu no sono para esperar até que a ameaça de Vandaliel passasse. Então nada mais aconteceu com esse incidente. Vandaliel adquiriu a habilidade Valores de Atributo Aprimorados. Adoração. Os níveis das habilidades Valores de Atributo Aprimorados, Reinando e Valores de Atributo Aprimorados, Adoração aumentaram. Você mudou de Jobs para Calamidade da Língua Chicoteada. Você adquiriu a habilidade Técnica do Chicote. Conteúdo patrocinado. O nível da habilidade Bora Expansion, Tong, aumentou. Final de fevereiro. Embora a primavera estivesse próxima, o clima nessa área tornava isso difícil de acreditar. Até agora, Vandaliel havia estabelecido uma rede de vigilância de espíritos de amplo alcance e se esforçava para coletar informações de cidades, vilas e postos avançados próximos, incluindo a cidade de Tobon, embora não dependesse muito dessa rede de informações. No entanto, ele não conseguiu obter nenhuma informação importante sobre Murakami ou Hajime. O grupo de Murakami parecia ter enviado o que parecia ser o Sylphid Misa Anderson em uma missão de reconhecimento em uma ocasião, mas não mostrou nenhum outro movimento. Não havia nenhum sinal de pessoas sendo contratadas para trazer comida e outras necessidades. Muito menos eles entrando ou saindo diretamente da cidade de Morxi ou de qualquer cidade ou vila próxima. Era provável que eles tivessem de alguma forma estocado comida e outras necessidades antes de entrar no Ducado de Alcrim para se esconder nas terras devastadas, não entrando em nenhuma cidade ou vila e mantendo a caça ao mínimo. Também era possível que outros indivíduos reencarnados tivessem morrido na origem e se juntado a eles, permitindo o uso de outras habilidades, mas Vandaliel achava isso improvável.
Hajime foi pego na rede de vigilância espiritual uma vez com alguns espíritos dizendo que haviam falado com outros espíritos que disseram tê-lo visto com o antigo braço forte Gordon. Mas isso era tudo. Os espíritos que os viram diretamente foram purificados pelo feitiço de Hajime, então os detalhes precisos da interação não eram conhecidos. Ou ele se tornou um espiritualista ou adquiriu uma habilidade especial. Se não, ele foi assimilado por um espírito familiar ou outro servo de um deus, ou o próprio Deus, disse Vandaliel. Os únicos que podiam ver espíritos neste mundo além dos magos do atributo morte eram aqueles com o job espiritualista deuses e seus servos. Também havia itens mágicos que permitiam ao usuário ver espíritos, então essa também era uma possibilidade. E o rastro de Hajime terminou ali. Vandaliel consultou não apenas Melissa, mas também Kanako, Legion e Doug, todos que conheciam os indivíduos reencarnados. O servo de um deus se fundindo com ele. Existem alguns deuses excêntricos por aí, disse Kanako. Havia um deus dos crimes sexuais ou um deus da ginofobia? Plutão se perguntou. Acho que não há. Um deus marionetista parece muito específico também, disse Vandaliel. Nenhum deles conseguiu descobrir que tipo de plano Hajime tinha. Considerando sua habilidade de marionete, pode-se supor que ele estava de alguma forma controlando as pessoas de maneira contínua e usando-as, mas nem mesmo Vandaliel e seus companheiros imaginaram que as forças de Alda, que não eram deuses do mal, executariam um plano que exigia que eles usassem seus próprios crentes como recursos disponíveis. Vandaliel lutou para coletar informações, mas tudo estava indo bem. A construção da enorme estátua em Talochein estava avançando em um ritmo particularmente surpreendente, considerando que Vandaliel não estava ajudando no projeto. Não houve grandes erros cometidos e nenhum trabalhador ferido. Mas continuo com minhas atividades de protesto, disse Vandaliel. Você chama essas atividades de protesto? Os familiares do Rei Demônio que ficam nas extremidades das ruas para não atrapalhar a construção, segurando cartazes silenciosamente para que os trabalhadores não se distraiam, disse Doug, o último a deixar Talochein, enquanto se lembrava dos protestos dos familiares do Rei Demônio. Os familiares do Rei Demônio eram muito discretos para serem chamados de manifestantes. As pessoas teriam acreditado se dissessem que estavam limpando as ruas. Afinal, eles realmente limparam os arredores depois de suas atividades de protesto. Ninguém vai dar atenção a eles, a menos que você os faça gritar e tomar ruas inteiras como protestos na Terra, disse Doug. Eu realmente não quero ir tão longe. Sinto-me hesitante em negar egoisticamente a voz de meus próprios cidadãos, disse Vandaliel. Graças à sua atitude para com os trabalhadores, a construção transcorria sem problemas, fazendo com que ele ganhasse pontos de experiência e alcançasse o máximo para o trabalho demiurgo. Alguns novos trabalhos peculiares apareceram Balor, Apollyon e Demogorgon, mas Vandaliel recentemente usava técnica de combate desarmado com frequência e adquiriu os tentáculos do Rei Demônio que podiam servir como chicotes, então ele mudou trabalhos para o trabalho Calamidade da Língua de Chicote. Uma vez que ele aprendesse a técnica do chicote, ele seria capaz de lutar com algo diferente da técnica de luta desarmada, tornando seus métodos de combate mais diversificados. Matthew e as outras crianças do orfanato estavam participando de seminários para iniciantes na Tamers Guild, e um processo de reconciliação estava ocorrendo entre o orfanato e a igreja comunal. Enquanto isso, a receita do Gobu Gobu se espalhava pelas aldeias agrícolas pobres. Deixando isso de lado, o que vamos fazer agora? Perguntou Melissa. É certo que eles estão por perto. Enviei insetos mortos-vivos, então acho que vou encontrá-los se estiverem escondidos por perto, disse Vandaliel. Parece que às vezes eles são esmagados por aventureiros normais, mas é menos provável que causem uma comoção como os familiares do Rei Demônio fariam, disse Plutão. Este era um plano ao qual Vandaliel realmente não queria recorrer, mas ele havia enviado insetos mortos-vivos pela cidade de Morxie. Isso permitiria a coleta de informações mais concretas do que apenas posicionar espíritos ao redor. No entanto, isso veio com o risco de serem descobertos por pessoas comuns e causarem comoção. Eles já haviam sido notados por vários aventureiros perspicazes e posteriormente esmagados, capturados ou denunciados à Guilda dos Aventureiros. No entanto, os insetos mortos-vivos não eram abelhas ou escorpiões. Eram insetos comuns e não venenosos. Com apenas alguns relatórios chegando, parecia que o clã ainda não sentia nenhum perigo.
O mais longe que eles foram foi estabelecer comissões para os aventureiros verificarem se havia alguma horda de mortos-vivos aparecendo perto da cidade, apenas por precaução. De qualquer forma, vamos esperar enquanto mantemos a rede de vigilância e estamos prontos para agir a qualquer momento. Embora eu possa adivinhar o momento em que eles virão atrás de mim, disse Vandaliel. Nome, Legião Idade, 2 Título, Esposa da Carne Sagrada Classificação, 11 Raça, Eclipse Legion Nível, 90 Trabalho, Eclipse Flash Master Nível do Trabalho, 35 Histórico do Trabalho, Aprendiz de Mago, Mago, Aprendiz de Guerreiro, Guerreiro, Myth-Série Warrior, Enormous Myth-Série Warrior, no Atribute Magé. Flash Manipulator, TF Assassin Dark Fighter, Mescaster Habilidades Passivas, Corrupção Mental, Nível 7 Resistência à Magia da Alma Composta Nível 6, Level Up. 5 Sentidos Especiais Resistência ao Ataque Físico, Nível 8 Forma Deslocamento, Nível 3, Level Up. Regeneração de Super Velocidade, Nível 8 Força Sobre-Humana, Nível 9, Level Up. Conteúdo patrocinado. Ampliação de Mana, Ampliação de Vitalidade Nível 4, Nível 1 Fortalecido Valores de Atributo, Consumível Carne, Nível 7 Resistência a Fogo e Raio, Nível 4 Fortalecido Valores de Atributo, Criador, Nível 2 Novo, Autoaprimoramento, Orientação, Nível 3, Novo, Habilidades Ativas, Magia Limitada do Atributo da Morte, Nível 10 Alteração de Tamanho, Nível 10, Level Up. Comando, Nível 5 Level Up. Cirurgia, Nível 7 Técnica de Luta Desarmada, Nível 9 Level Up. Técnica da Adaga, Nível 7 Level Up. Fusão, Nível 3 Level Up. Charge, Nível 10 Level Up. Canto Revogação, Nível 4 Controle de Longa Distância, Nível 9 Level Up. Magia Sem Atributo, Nível 6 Controle de Mana, Nível 6 Limites de Superação, Nível 7 Level Up. Viagem em Alta Velocidade, Nível 7 Level Up. Regeneração Fortalecida, Consumível Myth, Nível 7 Level Up. Arremesso, Level 5 Level Up. Culinária, Level 2 Level Up. Técnica de Assassinato, Level 4 Level Up. Lockpicking, Level 4 Level Up. Assassin Combat Technique, Level 4 Level Up. Dark Fighting Technique, Level 3 Level Up. Silent Steps, Level 2 Trap, Level 2 Magic Fighting Technique, Level 2 Cantando, Level 1 Novo. Dança Nível 1 Novo. Espírito Familiar Demonfall, Nível 1 Novo. Habilidades Únicas, Proteção Divina do Deus da Origem, Proteção Divina de Zuruvar, Proteção Divina de Hiklengazer. Nível 5 Invasão Fusão, Nível 2 Subir de nível. Proteção Divina de Vandaliel, Proteção Divina de Deiana Novo. Processamento de Pensamento Paralelo de Grande Volume, Nível 1, Despertado do Processamento de Pensamento Paralelo. Explicação do título, escrito por Luciliano, verdadeiro governante do Distrito da Luz Vermelha. Existem títulos como Regente de X e Pessoa Influente de X, que representam o fato de que o dono do título é uma pessoa importante em uma determinada região. Esses títulos não podem ser adquiridos a menos que alguém seja extremamente bem reconhecido ou peculiar. Pela mesma razão que o mestre não adquire títulos óbvios como Eclipse Emperor of Taloshein no caso do mestre. Pode-se supor que ele adquiriu este título devido ao fato de que a pessoa mais influente no Distrito da Luz Vermelha é um menino, e que havia um governante de superfície no Lobo Faminto Michael. O efeito do título é um aumento de influência e carisma naquela região. Explicação da habilidade, escrito por Luciliano, processamento de pensamento paralelo de grande volume, uma habilidade que Legion despertou da habilidade. Processamento de pensamento paralelo. É provável que seja uma habilidade única para eles, como uma personalidade múltipla que consiste em várias almas fundidas, cada uma com mentes separadas. Como eu pensei, adquirir uma habilidade superior de uma habilidade que os humanos normalmente não podem adquirir significa tornar-se ainda menos como um humano. Conteúdo patrocinado. Def Magé 232, os heróis que tentam reivindicar a vitória às custas da cidade e o Rei Demônio que tenta protegê-la. Conteúdo patrocinado. Iron Boulder Brigade, um dos grupos de aventureiros da classe D com base na cidade de Morxie, estava voltando para a cidade depois de se aventurar em uma masmorra por comissão. É estranho, murmurou seu líder, Rock.
Embora ele não tenha ido tão longe a ponto de parar de andar para se aprofundar no pensamento, ele estava confuso. O que há de tão estranho? A existência de menos monstros pela cidade do que o normal pode ser explicada pelo fato de ser inverno e Vandaliel estar na cidade, certo? Perguntou um de seus companheiros. Não era raro que monstros fracos como Goblin e Horned Rabbits chegassem perto da cidade. Mas o frio do inverno afetava os monstros da mesma forma que afetava os humanos. Assim, havia relativamente menos monstros nessa época do ano. E Vandaliel vinha treinando Fang e seus aprendizes Simon e Natania entre a cidade e o ninho do diabo este ano. Isso fazia com que monstros covardes fugissem, enquanto monstros como goblins que não podiam julgar a força de seus inimigos, eram caçados como parte do treinamento. Os companheiros de Rock suspiraram ao se lembrarem de avistar Vandaliel e seus companheiros no caminho de volta, junto com o muito conspícuo Fang. Pensando bem, o rank de Fang aumentou novamente, não foi? Ele cresceu tanto que você poderia dizer mesmo à distância. Um Ugelion. Esse é um monstro que às vezes aparecia como o chefe das masmorras que abandonamos no meio do caminho, certo? A aparência dos ratos não mudou, mas suas classificações provavelmente também aumentaram. Estou sinceramente chocado. Fang e os ratos estavam no nível 2 quando Rock e seus companheiros os encontraram pela primeira vez, eles estavam no rank 5 agora. Não é que eles não se sentissem felizes por seus conhecidos progredirem, mas parecia que o impacto mental de ser ultrapassado por eles em um período tão curto de tempo era maior do que ficar feliz por eles. Vocês não mencionaram Simon ou Natania. Por que isso? Rocha perguntou. Porque temos ciúmes de Simon, respondeu um de seus companheiros. Ele não é mais alguém para se ter pena. Ele é um rival agora, acrescentou outro. Gente, não esqueci o fato de que é inverno ou que Vandaliel e seus amigos estão aqui, disse Rock. Estou dizendo que sinto que algo é estranho, mesmo que você considere essas coisas. Você sente que, você diz. É porque há mais novatos caçando goblins por causa de todas as comissões de caça aos goblins. Ouvi dizer que as festas da classe E, os caras da classe D caçando sozinhos e os caras que estão endividados estão se envolvendo bastante. Goblins tinham grandes capacidades reprodutivas entre os monstros, então havia constantemente novas comissões para caçá-los na guilda dos aventureiros. No entanto, essas comissões nunca foram consideradas particularmente boas até agora. Goblins eram realmente fracos, mas a única coisa que se ganhava deles eram as orelhas que serviam como prova de que os mataram, que não valiam muito. Não havia peças de Goblin que pudessem ser vendidas como materiais utilizáveis, e certamente não eram presas que alguém caçaria por escolha no meio do inverno. A carne de Goblin, que antes era considerada sem valor e embora ainda não valesse muito, agora podia ser vendida por causa do Gobu Gobu, o prato que Vandaliel havia introduzido, e das encomendas de pessoas que queriam os ingredientes para fazer isto. Até agora, derrotar um Goblin não renderia o suficiente para pagar nem uma única noite em uma pensão barata. Mas se alguém estivesse disposto a fazer algum esforço para desmontar o cadáver de um Goblin e trazer sua carne de volta para a cidade, agora podiam pagar não apenas acomodação, mas também uma refeição simples. Era um trabalho muito mais fácil para aventureiros novatos sem dinheiro do que remover neve na cidade ou na estrada. Assim, havia mais aventureiros novatos na cidade do que nos outros anos. Aliás, a remoção de neve que não era mais feita por aventureiros novatos havia sido tomada como trabalho diurno pelos habitantes das favelas. A atmosfera na cidade está um pouco diferente do ano passado por causa disso. Não é esse o motivo, disse um dos companheiros de Rock. Isso explica porque sinto que estou vendo mais aventureiros desconhecidos por aí, disse Rock. A cidade de Morxie era uma cidade comercial, com um grande número de pessoas entrando e saindo da cidade todos os dias. Naturalmente havia muitos aventureiros entre eles. Não era raro que novos rostos visitassem a cidade enquanto escoltavam caravanas de mercadores, nem que rostos conhecidos saíssem da cidade. Além disso, havia as circunstâncias que os companheiros de Rock acabaram de descrever. Não estava fora de questão para Rock ver mais grupos de aventureiros desconhecidos. Você tem razão. Acho que não há nada com que se preocupar, disse Rock enquanto corria de volta para a cidade com seu grupo. Hajime Fitun esmagou ruidosamente um inseto com a palma da mão. Tem certeza de que quer fazer isso, comandante? Se você destruir essas coisas, Vandaliel saberá de nossa localização, não é?
disse um de seus subordinados espirituais heróicos que havia encarnado fisicamente em um corpo humano. Não é mais problemático que nossa localização seja conhecida, disse Hajime Fitun. Ele estava indo em direção à cidade de Morxi junto com seus espíritos heróicos subordinados. Hajime Fitun tratou a área ao redor da cidade de Morxi como território de Vandaliel. Sendo esse o caso, esconder-se naquele território não teria sentido. Hajime Fitun soltou um suspiro ao ver que Vandaliel não havia aparecido imediatamente após esmagar o inseto morto-vivo. Nenhuma diferença de quando eu testei isso antes, hein? Parece que ele não compartilha os sentidos dos insetos mortos-vivos ou conhece todas as suas localizações exatas, ele disse. Se ele tivesse, provavelmente teria vindo nos atacar agora mesmo, afinal. Hajime Fitun esmagou vários dos insetos mortos-vivos enviados por Vandaliel. Na primeira vez, ele usou um animal que controlava com marionete. Na segunda vez, com um viajante que passava em vez de um animal. E na terceira vez, apenas um momento atrás, ele mesmo esmagou o inseto. Mas nem Vandaliel nem seus subordinados apareceram. Não, suponho que ele esteja apenas observando. É possível que ele saiba nossa localização e esteja planejando algo para que não possamos fugir, disse Hajime Fitun. De fato, ele estava preparado para escapar a qualquer momento quando havia testado o esmagamento dos insetos anteriormente. Era possível que Vandaliel estivesse deliberadamente deixando Hajime Fitun e seus subordinados por enquanto para que não escapassem. Então vamos cancelar o plano? Um dos espíritos heróicos que desceu sobre os membros das Flame Blades, parecendo insatisfeito. Não podemos fazer isso, comandante, disse Gordon Bob com uma careta. Quanto tempo temos que ficar nesses corpos? Para os espíritos heróicos, foi a primeira vez em um corpo real em muito tempo. Embora houvesse diferenças entre eles, todos os seus corpos eram significativamente mais fracos do que os corpos que possuíam enquanto vivos. E foi por isso que eles puderam desfrutar do combate no labirinto de teste de Fitun, que era apenas classe B em dificuldade. Como não havia muitos indivíduos que possuíam a habilidade Heróis Spirit Descent, foi revigorante para eles experimentar o combate real novamente, mesmo que eles estivessem lutando apenas contra monstros. Mas eles não queriam ficar nesses corpos por muito tempo. E as batalhas contra monstros foram treinadas para a batalha real e decisiva, nada mais do que um ato de abertura. O que eles desejavam era uma luta até a morte contra o Rei Demônio Vandaliel da Era Moderna e seus subordinados. Vandaliel, que absorveu fragmentos do Rei Demônio, derrotou vampiros de raça pura, encurralou os heróis que Alda havia criado e devorou o confidente de confiança de Alda. Eles certamente sentiriam insatisfação com o adiamento desta batalha. E isso foi o mesmo para Hajime Fitun. Definitivamente não. Estamos seguindo o plano, disse. Um dos espíritos heróicos riu. Como esperado de você, comandante. Não fique muito festivo. Mesmo se voltarmos aqui, a situação não melhoraria nem um pouco. Não se esqueçam que somos nós que estamos em desvantagem, lembrou Hajime Fitun a seus subordinados. Recuar aqui não serviria para nada além de conceder a Vandaliel mais tempo, e eles estavam em desvantagem. Essa foi a maior razão para continuar. Cerque a cidade, espere o sinal e ataque, continuou Hajime Fitun. Nunca passe por nada que pareça um buraco, mesmo que você mesmo tenha feito. Não se esqueça de que o inimigo tem uma massa de carne e um deus do mal com atributo espacial. Hajime Fitun não trocou nenhuma informação com as forças de Alda, nem Gordon Bob ou os outros espíritos heróicos. Assim, eles não possuíam nem mesmo a pequena quantidade de informações que Alda tinha sobre a batalha de Vandaliel com Birkini. No entanto, ele não achou difícil imaginar que Gufadgar, o deus maligno dos labirintos que criou o julgamento de Zakart e vagou pelo continente, estava do lado de Vandaliel, e ele não havia esquecido Legion, que também era capaz de se teletransportar. Não se preocupe com os insetos mortos-vivos e a rede de espíritos de vigilância. Ignore os humanos ao redor da cidade também. Assim que a batalha até a morte começar, eles também serão apanhados nela e esmagados de qualquer maneira, disse Hajime Fitun. Então, comandante, qual é o sinal que você mencionou? Um dos espíritos heróicos perguntou. Eram eles que atacavam, mas eram eles que estavam encurralados sem saída. A história foi escrita pelos vencedores. Mas se eles não pudessem se tornar os vencedores, eles seriam conhecidos como o lado do mal. Mesmo que conseguissem escapar por algum milagre,
Alda provavelmente os declararia indignos de serem deuses e os empalaria com as mesmas estacas que havia usado em vida. Você saberá em breve, disse Hajime Fitun com um sorriso. Conteúdo patrocinado. Você fez bem em acreditar em mim e me seguir até hoje. Vocês dois agora são totalmente capazes de usar seus membros artificiais, disse Vandaliel. Ele estava na mesma planície coberta de grama que ficava a certa distância da cidade como sempre, treinando Simon e Natania. Agora que o treinamento havia atingido um certo estágio, ele tinha algo a dizer a eles. Fang deu um pequeno latido para elogiar Simon e Natania também, e os ratos começaram a cantar uma canção de parabéns. Através do treinamento, seus níveis de habilidade e classificações aumentaram, assim como Rock e seu grupo pensavam. Fong era do tamanho de uma vaca, mas agora era ainda maior que um búfalo. Enquanto isso, os ratos não pareciam diferentes de antes, mas suas mudanças certamente se tornariam aparentes se eles assumissem uma postura pronta para o combate. Você sabe. Você está falando sério, mestre, disse Simão. Você não está brincando, disse Natania, piscando surpresa. Estou falando sério, disse Vandaliel. Vocês dois adquiriram o Spirit Form User como novos jobs, e você pode usar seus membros artificiais ainda melhor do que se fossem seus membros de carne originais. Mas esse Jo não é inferior, ou melhor, muito inferior ao seu mestre, disse Natania. Ignorando as diferenças de Spirit Warrior, isso não muda o fato de que você adquiriu um trabalho conveniente que é perfeito para fazer pleno uso de sua forma espiritual. Você deveria se orgulhar disso, disse Vandaliel a seus aprendizes. E você também se tornou capaz. Você derrotou um grupo de kobolds sozinho 10 dias atrás, e conseguiu caçar orcs um de cada vez na beira de um devios nestes 5 dias atrás. E ontem você derrotou aquele misterioso golem de pedra enorme, não foi? Você quer dizer aquele que você trouxe de repente com você do nada, disse Simon. Misterioso, hein? Natania sorriu. Vandaliel fez com que os dois experimentassem não apenas batalhas práticas, mas também batalhas reais, para que pudessem lutar ainda melhor com seus membros artificiais do que antes de perderem seus membros originais. Ele aumentou a dificuldade gradualmente, começando com pequenos filhotes, como coelhos com chifres e goblins, passando para um grupo de cerca de 10 kobolds em seguida, orcs de nível 3. E finalmente ele os fez lutar contra um golem de pedra enorme de nível 4. Isso não foi algo que Vandaliel fez com sua habilidade de criação de golem, mas algo que Gulfadgar se teletransportou depois que apareceu espontaneamente na masmorra disfarçado como a cidade de Morxi. Ele tinha a força exata de um monstro de rank 4, não afetado pela orientação de Vandaliel ou seu super fortalecer subordinados. Claro, não passava de uma pequena fritura para Vandaliel e seus companheiros, mas para Simon e Natania, tinha sido um inimigo formidável. Ambos haviam sido aventureiros da classe D antes de perderem seus membros, mal conseguindo derrotar um único monstro de nível 3 em um combate individual. Embora não tenha sido uma batalha fácil, os dois derrotaram um monstro de rank 4 juntos ontem sem muita dificuldade. Em outras palavras, eles já estavam se tornando mais capazes do que antes de perderem seus membros. Considerando esses resultados, acho que é mais do que bom encerrar o treinamento, disse Vandaliel. Não é que conhecendo você, mestre, pensamos que você declararia que era nosso exame de graduação ou faria algo nesse sentido antes de realmente terminar nosso treinamento, disse Natania, parecendo confusa. É um pouco anticlimático saber de repente que nos formamos, disse Simon. Vandaliel assentiu. Eu também achava, mas houve uma pequena mudança nos planos. Decidi adiar seu exame de graduação. Parecia que ele também tinha pensamentos semelhantes. Então, esses são os símbolos da sua formatura, disse Vandaliel, jogando fora o pano que cobria seu carrinho e revelando membros artificiais feitos de um metal claramente diferente do ferro. O que são esses? Simão exclamou. Este é um trabalho de colaboração entre mim e algumas pessoas, disse Vandaliel. Estes eram membros artificiais feitos de metais líquidos, como Death Iron e Dark Copper, criados com as habilidades do ferreiro de Talochein da Tara, do ferreiro de armas Goltareia e do próprio Vandaliel. O metal líquido foi temperado, combinado com materiais originários dos fragmentos do Rei Demônio e então imbuído de magia. É a primeira vez que vejo algo assim. Isso é incrível. Está realmente tudo bem para mim receber algo assim? Perguntou Natania.
Estou grato, mestre, mas até eu posso dizer que estes não são itens comuns, disse Simon. Você tem certeza disso? Sim. Eles devem funcionar muito melhor do que os que você está usando agora, que fiz reaproveitando os membros de uma armadura completa que comprei em uma loja de armas nesta cidade, disse Vandaliel. Se você vendesse apenas um desses, provavelmente poderia comprar dezenas de membros artificiais de itens mágicos que funcionariam tão bem quanto os membros comuns. Por meio de repetidas tentativas e erros, os membros artificiais se tornaram tão funcionais quanto itens mágicos de classe lendária. O Aegis Melissa observou que haveria inúmeras pessoas que de bom grado cortariam um de seus próprios membros se pudessem receber um membro artificial como esses em troca. A propósito, você pode mudar a cor deles como quiser, então provavelmente seria melhor que eles aparecessem como ferro comum na maioria das vezes, acrescentou Vandaliel apressadamente. E seria um desperdício terrível se você escolhesse não levá-los, então não vou aceitar isso como uma escolha. Eles são ajustados sob medida para combinar com seus tamanhos e nada mais são do que membros artificiais de metal comuns se você não tiver a habilidade forma de espírito. Ponto. Se é assim então, nós aceitamos, disse Simon. Os dois aprendizes hesitaram por mais um momento, mas ao saberem que os membros artificiais haviam sido feitos especialmente para eles, acabaram aceitando-os. Eles desamarraram os cintos que prendiam seus membros artificiais atuais, removeram suas formas espirituais de dentro dos membros e equiparam seus novos membros artificiais. No momento em que o fizeram, eles imediatamente sentiram a diferença entre eles e seus antigos membros. Incrível! Eles devem ter aproximadamente o mesmo peso, mas parecem tão leves. As articulações também se movem tão suavemente. Elas também podem se transformar? Natania perguntou animadamente enquanto Maruru e os outros ratos dançavam em círculo ao redor dela. Eles podem, respondeu Vandaliel. Simon, você deveria tentar isso também. Da próxima vez que estiver em batalha, tente dizer, transformar, em voz alta enquanto canaliza mana através de seu braço artificial. Simon franziu a testa, ficando em silêncio por um momento como se hesitasse sobre alguma coisa, e então de repente inclinou a cabeça para Vandaliel. Mestre, tenho um pedido sincero a fazer. Você poderia por favor me explicar tudo? A verdade é algo sobre a proteção divina que você estava tão feliz no mês passado que foi revelada e tem meu nome nela? Perguntou Vandaliel. Nem todos os personagens foram revelados, mas sim, e tenho evitado deliberadamente perguntar até agora, mas há muitas coisas estranhas sobre você, mestre. Simon continuou. Quando perguntei a Jane sobre as habilidades forma do espírito, materialização e controle de longa distância, ela me disse que nunca ouviu falar de alguém capaz de usá-las para manipular membros artificiais. Bem, ela está certa sobre isso. Eu estava evitando deliberadamente explicar essa parte, disse Vandaliel. Não era exagero dizer que as habilidades forma de espírito e materialização eram quase exclusivamente possuídas por mortos-vivos. Quase não houve casos de monstros não mortos-vivos os possuindo, muito menos humanos comuns. Quanto ao controle de longa distância, era totalmente impossível. Então, mestre, eu estava pensando que talvez, disse Simon. Simon, vamos continuar depois, disse Vandaliel. Mestre, eu quero que você me diga agora. Simon pressionou. Simon, não é a hora de dizer isso, disse Natania. Natania, você já sabe a verdade sobre o mestre, não é? Calhe a boca por um momento. Mestre, eu realmente preciso. As próximas palavras de Simon foram abafadas por um rugido vindo do céu. Simon murmurou em confusão, olhando para cima. Havia um dragão com mais de 10 metros de comprimento, voando no céu claro de inverno acima. Que diabos é isso? A julgar por suas características, parece ser um dragão do trovão de nível 8, observou Vandaliel. A propósito, Simon, e a nossa conversa? Agora não é hora para isso, não é? Um dragão apareceu tão perto da cidade, em um lugar que não é uma masmorra nem um ninho do diabo. Por que você não percebeu antes? Simon gritou. Eu disse a você que não era a hora, não disse, disse Natania. Natania e Vandaliel notaram o dragão antes de Simon. Era provável que ele tivesse percebido tarde porque estava de frente para o chão com a cabeça baixa para Vandaliel. Parecendo notar Simon e os outros no chão, o dragão do trovão olhou para baixo e abriu sua boca, que estava alinhada com dentes afiados. Um sopro branco e brilhante de relâmpago saiu de sua garganta.
Ele cobria uma área mais estreita do que um sopro de chamas, mas viajava mais rápido e era mais preciso. Conteúdo patrocinado. Kimberly, disse Vandaliel. Entendi. Disse Kimberly, o Schwartz Blitz Ghost, quando apareceu. Ele possuía a habilidade de nulificação do atributo do vento. Embora o sopro do raio tenha colidido com ele, o raio foi classificado como pertencente ao atributo do vento neste mundo. Assim, Kimberly não sofreu nenhum dano. Raio negro, disse Vandaliel, lançando um feitiço de magia do espírito morto. O dragão do trovão uivou de dor quando foi perfurado e queimado pelo feitiço e caiu no chão. Thunder Dragon, derrotado tão facilmente, Simon murmurou estupefato. Aliás, esses membros artificiais são aparentemente resistentes a raios, então você não será mais suscetível a raios do que aqueles com membros de carne comuns, Kimberly disse a ele. Eu vejo. Obrigado pela gentil explicação, Simon gaguejou. Mesmo tendo notado que Kimberly era um fantasma, era possível que sua mente tivesse ficado em branco com o choque. Já me contaram a verdade, mas isso é incrível, murmurou Nathania, também chocada com o vislumbre do poder de Vandaliel que acabará de presenciar. Ao contrário de Simon, ela sabia da situação e dos objetivos de Vandaliel, mas foi a primeira vez que o viu realmente exercer seu poder fora do treinamento. Então, Simon, em relação à explicação da verdade, não é hora para isso, então pode esperar até mais tarde. Estou correto? Disse Vandaliel. Sim, bem, Simon murmurou com um aceno de cabeça, incapaz de pensar com clareza porque sua mente ainda estava atordoada. Obrigado, Simão. Isso ajuda muito, porque realmente não é o momento, disse Vandaliel, apontando para a floresta do Ninho do Diabo, mais próxima da cidade. Dessa floresta emergiram mais Thunder Dragons Mountain Giants, bem como ogros fortemente armados, trolls e minotauros. Todos eles soltavam uivos frenéticos e viajavam rapidamente em direção ao alvo. Dragões, gigantes, ogros, trolls e minotauros. Não há como existirem tais monstros naquele ninho do diabo. Então por quê? Simão exclamou. Uma fúria de monstro de uma masmorra? Mas as únicas masmorras naquele ninho do diabo são classe C e classe D. Não deve haver nenhum monstro de rank 8 lá, disse Nathania. Simon soltou um grito curto ao perceber que a maioria dos monstros estava indo em direção à cidade de Morxie. Havia vários ninhos do diabo e masmorras pela cidade de Morxie, mas todas as masmorras eram de classe C ou abaixo. Assim, havia apenas um punhado de aventureiros de classe B na cidade, e mesmo eles eram indivíduos mais fracos entre os aventureiros de classe B. Em outras palavras, com os aventureiros atualmente na cidade, não havia forças de combate suficientes para lutar contra essa horda de monstros. Nesse ritmo, a cidade está condenada. Mestre, quantas vezes mais você pode usar esse incrível feitiço de raio que acabou de usar? Simon perguntou. Raio negro? Posso usá-lo quase sem limites, respondeu Vandaliel. Eu acho que você não pode usar um feitiço tão incrível com tantos. Espere, o quê? Mas provavelmente terei que lutar contra um inimigo diferente, então ficarei aqui com Kimberly e os outros. Simon e Nathania, vocês deveriam voltar. Junte-se à minha mãe e aos outros para proteger a cidade. Vamos chamar isso de seu exame de graduação. De jeito nenhum, mestre. Mesmo se você ficar aqui só com esse cara. Mais fantasmas? Chefe, você não deveria ter explicado a situação antes? Disse Kimberly. Ele lançou um olhar de pena para Simon, cujos olhos estavam arregalados com uma expressão de choque congelada em seu rosto. Não é que eu não confiasse em você, mas realmente não consegui encontrar um bom momento para abordar o assunto. Vou me desculpar depois do exame, disse Vandaliel a Simon. Deixando isso de lado, vou deixar a cidade para você. Não, espere, mestre, Simon gaguejou. Tudo bem, disse Nathania interrompendo Simon. Tenho certeza que Darcy-San seria capaz de lidar com as coisas sozinha mesmo sem nós, mas vamos tentar. Simão ficou em silêncio. Funk rosnou como se dissesse calha a boca e venha conosco. Ele agarrou a manga de Simon com os dentes e o jogou no carrinho. Simon deu um grito de medo. Mestre? As irmãs ratos decolaram, arrastando Simon e a carroça para a cidade. Mestre, você também faz o seu melhor, disse Nathania enquanto ela pulava nas costas de Fang e cavalgava atrás de Simon e os outros. Certifique-se de se transformar quando lutar, disse Vandaliel a ela quando ela saiu. Agora então suponho que devo esmagar alguns dos maiores.
Como eles estão furiosos, intimidá-los com sede de sangue e meus olhos demoníacos não será muito eficaz. E estimular descuidadamente seus instintos monstruosos pode torná-los ainda mais hostis aos humanos. Acho que vou derrotá-los normalmente. Ele criou um cano de canhão com o sangue do rei demônio e olhou para os gigantes se aproximando da cidade com passos estrondosos e os dragões voando pelo céu. Você também deveria ajudar, disse Vandaliel. Respondendo ao seu comando, o Thunder Dragon zumbi próximo a ele ficou de pé. Hajime Fitum observou os monstros indo em direção à cidade de Morxi e soltou o que só poderia ser descrito como a risada de um louco. Seus tolos, este é o sinal. As nuvens de poeira levantadas pelos monstros e os gritos moribundos das pessoas apanhadas em seu caminho servirão de sinal. Seus insetos mortos-vivos e sua rede de vigilância de espíritos não têm sentido agora. Esses monstros que incluíam os dragões do trovão, não eram monstros que habitavam os ninhos do diabo e as masmorras ao redor da cidade de Morxi. Todos eles apareceram dentro do calabouço de Fitum. Fitum, o governante do labirinto das provações, fez um de seus espíritos heróicos subordinados conectar sua entrada a este lugar com magia de atributo espacial para causar uma fúria de monstros. Como resultado, o corpo físico daquele subordinado foi inutilizado, enviando-o de volta ao reino divino de Fitum, mas foi um custo necessário a pagar. Claro, ele não esperava que monstros de rank 8 ou mais fossem de alguma utilidade contra Vandaliel, mas ele havia lido que Vandaliel espalharia suas forças de combate para proteger a cidade e os aventureiros que caçavam nas proximidades. Foi preciso muito esforço para excluir mortos-vivos e monstros insetos da fúria, mas ele já foi e transformou um dos cadáveres em um zumbi, e os movimentos dos dragões são lentos. Ele adquiriu a proteção divina de Tiamat, mesmo assim, eles devem ser eficazes até certo ponto. Hajime Fitum murmurou para si mesmo. Muito bem, comandante. Devemos derrotar o rei demônio assim que ele se levantar para proteger a cidade, disse Gordon Bob. O que, você tem um problema com isso? Perguntou Hajime Fitum. Claro que eu faço. Cuspiu Gordon Bob, olhando para Hajime Fitum, que havia executado um plano tão desumano. Você nos disse que os confidentes do rei demônio também são consideravelmente poderosos, não foi? Como você poderia fazê-los lutar contra monstros? Se esse fosse o seu plano, eu ficaria feliz em desempenhar o papel de atacar a cidade. Isso mesmo. Teria sido um prazer vivenciar aqueles no campo de batalha que é a cidade, disse outro espírito heróico. Parecia que as queixas dos espíritos heróicos não tinham a ver com a desumanidade dos métodos de Hajime Fitum. Nenhum deles o estava realmente criticando. Era provável que os espíritos heróicos estacionados em outros locais pensassem da mesma maneira. Essa era a reação esperada de Fitum, que havia escolhido heróis de campos de batalha e fanáticos enlouquecidos por batalhas que não reclamariam de táticas como seu espírito heróico. Hajime Fitum soltou uma risada maligna. Vamos lutar contra o rei demônio, então desista da esperança de aproveitar outras coisas. Estamos nos mudando. Tenha cuidado para não alcançar os monstros. Eu os coloquei em fúria, mas não estou no controle deles. E não baixe a guarda. Não dá para saber se o grupo de Murakami vai interferir de alguma forma. E quando ele e seus subordinados emergiram da floresta, eles foram recebidos pela visão dos cadáveres de gigantes e dragões da montanha se movendo, e os monstros vivos sendo pisoteados no chão. Eles também viram um garoto branco parado entre os mortos-vivos, liberando relâmpagos e chamas negras, criando ainda mais cadáveres. Conteúdo patrocinado. Encontramos você, estamos entrando em combate. Nós vamos matar o rei demônio. Hajime Fitum declarou a seus seguidores. Naturalmente, Vandaliel estava ciente de sua presença. Por causa da fúria do monstro, muitos de seus insetos mortos-vivos foram esmagados e os espíritos também estavam em caos. Mas ele mesmo notou a fúria do monstro e adivinhou que a aparência não natural de uma horda de monstros em um momento como esse certamente teria algo a ver com ele. Vocês não poderiam ter escolhido uma maneira melhor de fazer as coisas, heróis, disse Vandaliel. Ele abriu os braços e sua sombra se expandiu. Várias silhuetas apareceram, como se emergindo da sombra para saudar Hajime Fitum e seus seguidores. Nome: Fang Rank, 5 raça, enorme low nível, 21 habilidades passivas, visão no escuro, força sobre-humana, nível 4, level up. Detectar presença, nível 3, level up. Intuição, nível 2, level up. Autoaprimoramento.
Orientação, nível 3, level up. Parte do corpo aprimorada, presas, garras, nível 4, level up. Resistência mental, nível 2, level up. Resistência ao atributo de fogo, nível 2 novo. Habilidades ativas, silencioso passos, nível 3, level up. Aura de escuridão, nível 3, level up. Grito, nível 3, level up. Charge, nível 3, level up. Coordenação, nível 4, level up. Flame Breath, nível 4, subir de nível. Superar limites, nível 2 novo. Dança, nível 1 novo. Habilidades únicas. Proteção divina de Wanda, eu nome, Maruru classificação, 5 raça, rato da chama ardente nível, 35 habilidades passivas. Visão noturna status efeito resistência nível 2, level up. Parte do corpo aprimorada, presas dianteiras, pele, cauda nível 4, subir de nível. Aprimorado agilidade, nível 4, level up. Cura rápida, nível 3, level up. Valores de atributos aprimorados, criador, nível 4, level up. Autoaprimoramento, orientação, nível 3, level up. Cura por assassinato, nível 2, level up. Nulificação de calor, habilidades ativas, ultrapassar limites, nível 4, level up. Chicote técnica, nível 3, level up. Técnica de armadura, nível 3, level up. Charge, nível 4, level up. Coordenação, nível 3, level up. Controle de mana, nível 3, level up. Projétil de fogo, nível 4, level up. Canto, nível 1 novo. Dança, nível 1 novo. Espírito familiar Demonfall, nível 1 novo. Habilidades únicas. Proteção divina de Vandaliel, conteúdo patrocinado pelo de chamas ardentes, nível 5, level up. Nome, Urumi classificação, 5 raça, rato da neve nível. 34 habilidades passivas. Visão noturna, resistência ao efeito do status, nível 2, level up. Parte do corpo aprimorada, presas dianteiras pelo cauda, nível 3, level up. Agilidade aprimorada, nível 3, level up. Cura rápida, nível 3, level up. Valores de atributos aprimorados, criador, nível 3, level up. Autoaprimoramento, orientação, nível 3, level up. Marderealin, nível 2, level up. Nulificação pelo frio, habilidades ativas, ultrapassar limites, nível 4, level up. Chicote técnica, nível 3, level up. Técnica de armadura, nível 3, level up. Charge, nível 4, level up. Coordenação, nível 3, level up. Controle de mana, nível 4, level up. Projétil de fogo, nível 4, level up. Canto, nível 1 novo. Dança, nível 1 novo. Espírito familiar Demonfall, nível 1 novo. Habilidades únicas. Pele de proteção divina de Vandaliel de água congelada, nível 5, subir de nível. Nome, Suruga classificação, 5 raça, rato de aço nível. 33 habilidades passivas. Status de visão noturna, resistência ao efeito, nível 3, level up. Parte do corpo aprimorada, presas dianteiras, pele, cauda, nível 5, level up. Agilidade aprimorada, nível 2, level up. Cura rápida, nível 5, level up. Valores de atributos aprimorados, criador, nível 3, level up. Autoaprimoramento, orientação, nível 3, level up. Força sobre-humana, nível 2, level up. Expansão do corpo, cauda, nível 1 novo. Habilidades ativas, ultrapassar limites, nível 5, level up. Chicote técnica, nível 3, level up. Técnica de armadura, nível 5, level up. Coordenação, nível 5, subir de nível. Projétil de fogo, nível 2, level up. Canto, nível 1 novo. Dança, nível 1 novo. Espírito familiar Demonfall, nível 1 novo. Habilidades únicas. Proteção divina de Vandaliel pelo da armadura, nível 5, nível acima. Conteúdo patrocinado.